para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de interação com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, buscando o amparo e a sustentação desses benfeitores amigos para a realização de mais este culto que traz luz não só para a nossa consciência, mas para o nosso lar. Que Jesus abençoe, que através desses benfeitores amigos tenhamos a oportunidade de renovação do campo vibracional da nossa casa, trazendo paz, luz, harmonia para o nosso interior doméstico, que a nossa casa seja o porto seguro para nós e para todos aqueles que, por vontade de Deus, são nossos tutelados. Que o Evangelho traga luz para a nossa consciência, fazendo de nós pessoas melhores diante de Deus e diante dos homens. Que a luz do Evangelho seja renovadora, que o passe traga para nós novas energias, novo ânimo, para continuarmos a caminhada enquanto peregrinos da terra. Que Jesus esteja não só fazendo morada em nosso ambiente doméstico, mas principalmente em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, pela oportunidade de realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, contando sempre com o amparo amoroso de todos aqueles amigos celestiais que celebram conosco esta festa espiritual em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 74, Mas Palestras. Abaixo uma epístola de Paulo, que está lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Paulo diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Abaixo desta epístola, segue Emmanuel com a mensagem nos convidando à reflexão. Assim prossegue: A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalham-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menos expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos, as palestras proveitosas, sofre-lhe em todos os lugares, e perseguição, deixa eu refrasear, sofrem em todos os lugares a perseguição implacável. E imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsão de vida alheia? Observa como ages em todas as ocasiões. Há recurso para retificares amorosamente, porquanto
pode renovar todo esse material em Jesus Cristo. Ele está nos convidando a fazer uma análise sincera sobre tudo aquilo que chega para nós, para não cometermos, o julgamento, para também não sermos assediados pelas palestras carregadas da maledicência, daquilo que não é produtivo para que nós alcancemos a valorização moral. Então nós temos que estar mais atento com isso. Esse tema ele nos convida a refletir sobre como as más palestras estão presentes em nosso cotidiano de vida e como elas nos fascinam. Como nós ficamos fascinados pelas más notícias. Infelizmente, nós valorizamos mais as notícias negativas do que as positivas. É comum as afirmativas de que o mundo está perdido. Pelo teor, pelo conteúdo das más notícias, tão valorizadas muitas vezes pela mídia, o que alimenta boa parte da humanidade, que só conhece um mundo do ópio e da maledicência. O que faz com que os nossos olhos e ouvidos sejam treinados para reparar mais nas notícias que alimentam a calúnia, deixando de lado a valorização dos temas que nos fazem pensar sobre o quanto nós precisamos trabalhar para sairmos das trevas da ignorância, que faz com que nós continuemos cegos, alimentando a calúnia provocada pelas más palestras, pelas más notícias. É importante trabalharmos utilizando a nossa capacidade intelectual como um filtro para não permitir que as más palestras ganhem vulto na nossa mente, fazendo com que nós continuemos cegos e ignorantes para as coisas que realmente importam, trabalhar pelos valores morais, porque essa a missão de todos nós aqui, enquanto seres encarnados na Terra. Mas também é importante a gente pensar que o mundo não é só de trevas, não é só das más palestras, da maledicência, do ópio e da maldade que as notícias sobrevivem, não. Enquanto a calúnia e a maledicência muitas vezes ganham notoriedade pelas almas doentes que propagam o mal na terra, o bem trabalha incessantemente. Só que o bem trabalha de forma discreta e silenciosa, porque a luz do Cristo nunca se apaga. Então, por mais que a calúnia e a maledicência ganhem vulto na mídia, muitas vezes destruindo lares, muitas vezes trazendo a discórdia para dentro das famílias, o bem trabalha silencioso. A grande parte da humanidade já está envolta pelo bem. É que o bem, ele é discreto, ele leva a luz onde precisa de luz. É importante a gente pensar que a verdade sempre vai prevalecer. Por mais que a notícia seja caluniosa, por mais que a palestra não tenha nada que possa nos elevar moralmente, mas é importante pensar que a gente precisa utilizar o crivo da razão para fazer qualquer julgamento de valores sobre as informações que nos chegam. Hoje nós temos as redes sociais, que se tornou uma terra sem lei, onde as pessoas caluniam, destroem umas às outras, mas precisamos treinar a lente dos nossos olhos, a lente do nosso olho espiritual,
para tirar proveito positivo dessa situação e aprendermos a nos distanciarmos de todas essas más palestras que envolvem as más paixões. É preciso buscar nas redes sociais as palestras que trazem para nós os verdadeiros valores morais e cristãos, porque é disso que nós estamos precisando. Aprender a filtrar, buscar para nós apenas aquilo que nos traz a edificação moral e espiritual. E quanto a essa chuva, a essa tempestade de más palestras que traz a maledicência, o ódio, a destruição para boa parte da humanidade, vamos pensar que o Criador, ele é paciente. Hoje, as consciências que são dominadas pelo mal, que produzem as más palestras, um dia, diante do Cristo Jesus e diante do Pai Maior, se renderão e despertarão para o bem. Então, irão utilizar de toda a sua capacidade intelectual, que um dia foi útil para produzir o mal, irão utilizar dessa capacidade intelectual para também produzir o bem. Então, estejamos atentos no orai e vigiai, não sobre o que é produzido nas más palestras, mas sobre nós mesmos. Como é que nós estamos absorvendo esses conteúdos? Nós temos essa capacidade de filtrar, de buscar para nós apenas aquilo que nos eleva moralmente e espiritualmente. É o que a gente tem com muita humildade para acrescentar de um texto tão convidativo, onde muitas vezes, pela nossa invigilância, nós deixemos que as más palestras tragam influências negativas para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. Então vamos estar mais vigilantes, que nós vamos encontrar o caminho do bem, porque a luz de Jesus sempre vai prevalecer sobre tudo e sobre todos nós. Neste momento, vamos direcionar as nossas vibrações de amor, as vibrações positivas a todos aqueles que avizinham a nossa casa. Que a nossa casa, que o nosso lar seja um farol a iluminar todos aqueles que avizinham a nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua. Que Deus abençoe grandemente todos os tarefeiros, que assim como nós busca no Evangelho de Jesus a capacitação para trabalhar nos templos de oração, levando as palestras que edificam-nos moral e espiritualmente. Os templos que acolhem a todos nós para levar o verdadeiro pão da vida. Que Jesus abençoe todos estes tarefeiros do Cristo. Vamos vibrar pela nossa família. Pedimos a Jesus por todos aqueles que já estão nos educandários da alma, que receba as nossas mais sinceras e profundas vibrações de amor, de paz, de luz. Vamos vibrar por todos aqueles que, assim como nós, continuam encarnados na terra. Que as nossas vibrações visite a casa dos nossos familiares, rogando a Deus que não falte as bênçãos da comunhão entre nós, do trabalho efetivo para desenvolver o campo moral e espiritual, reparando as faltas passadas. Vamos trabalhar pelo afeto, pelo amor, pela fraternidade, pela bondade entre todos nós, pela elevação moral que tanto nós precisamos enquanto família encarnada na Terra. Apresentamos agora a nossa família, todos aqueles que são nossos tutelados pela vontade de Deus e de Jesus, aos benfeitores celestes, apresentamos o nosso lar. Pedimos a Jesus que através desses benfeitores amigos renove as energias da nossa casa,
retirando do nosso lar todas as energias que não são compatíveis com o nosso bem-estar físico, mental, nos impedindo do trabalho para o avanço moral. Que seja renovado os pilares de sustentação da nossa casa. Pedimos a Jesus que essas energias também alcancem o nosso quintal, as nossas plantas, nossos animais de estimação. Vamos vibrar também pelo nosso ambiente de trabalho, pelos companheiros de jornada, que sejamos mais éticos, mais respeitosos com os nossos irmãos, principalmente com aqueles de mais difícil convivência. Que o trabalho seja uma oficina abençoada para adquirirmos não só a prosperidade espiritual, mas também que através do trabalho, com o suor do nosso rosto, alcancemos os recursos para assistência de todas as nossas necessidades materiais. Vamos pedir a Jesus por todos os lares, por todas as famílias. Vibremos para que a luz de Jesus se acenda em todos os lares que hoje padecem pela dolorosa dor do luto, pelos lares que hoje padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que a luz de Jesus cure os doentes do corpo e da alma e que cure os corações. Que a luz de Jesus se faça presente junto àquelas famílias que passam pela experiência dolorosa da falta da moradia, do trabalho, do pão de cada dia, que sejam contemplados com a luz de Jesus, para que recebam a oportunidade do trabalho, da assistência à sua família. Vamos vibrar pelos lares desfeitos, pela maledicência, pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor. Que a luz de Jesus cure os corações, para que façam o caminho do perdão, do amor, da bondade, da fraternidade, unindo as famílias novamente. Vibremos pela nossa família universal. Jesus, onde pulsa um coração humano, que seja preenchido pela sua luz, que possamos todos nós sermos dignos e merecedores de beber na sua fonte fecunda e infinita de amor, nos preenchendo de fé, luz, amor, esperança, bondade, fraternidade. Afasta de nossos pensamentos e corações a maledicência, o ópio que contamina o mundo. Preencha-nos da luz que nos edifica, que nos fazem seres melhores diante do Senhor, diante do Pai. Preencha-nos com a vontade de trabalhar pelo amor, pela bondade, pela fraternidade. Que a sua luz possa curar a humanidade. Que a sua luz ilumine o nosso planeta Terra, extinguindo as guerras, extinguindo a maldade dos corações humanos. Abençoa, Jesus, a nossa pátria. Neste momento de transição político-administrativa, que o nosso povo deixe de lado as más palestras, as más paixões, as fake news, que busque alimentar-se de notícias edificantes, renovadoras, e que nós possamos ter a proteção do Senhor nesse momento tão delicado para a nossa gente. Que a paz prevaleça na nossa pátria, entre todos nós. Jesus, que o Senhor, junto à Mãe Maria Santíssima, esteja iluminando a nossa pátria nesse momento tão delicado que a nossa gente passa. Jesus, neste mês de Maria, ilumine os corações, as mentes brasileiras, para que todos nós estejamos com o pensamento voltado para o amor. Jesus, abençoe todas as nossas crianças, que será o futuro de amanhã da nossa pátria. Jesus, sede conosco e com a nossa família, dando-nos uma semana de bênçãos, de paz, de luz e de harmonia.
Esteja conosco neste momento quando vamos ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus por mais este culto do Evangelho em nosso lar.